O nosso repórter Anderson Henrique, que está comigo aqui ao vivo, acompanhou todos os detalhes deste caso que é impressionante. Aquela história, onde tem casos, o nosso repórter do Povo tá. Onde tem casos, o Anderson Henrique tá. Ele que vai até o céu, o céu não é o limite para ele atrás da notícia, hein? Anderson, que história, meu amigo. Exatamente, Orlando Pessotti. A gente vai onde for necessário para levar todos os detalhes para aqueles que acompanham diariamente o Cidade Alerta Campinas. Exatamente, um caso marcado por muita violência envolvendo essa verdadeira tragédia familiar. E um detalhe que chama atenção, Orlando, é que esse rapaz, esse homem, né, ele tem cerca de 40 anos, esse principal suspeito de ser autor do crime, o Ricardo, ele era melhor amigo da vítima. Ele, inclusive, apresentou o Carlos César para a própria mãe. Então ele se sentia ali como numa espécie onde ele houvesse sido enganado. Então ele criou um sentimento de ódio, alimentou um sentimento de rancor e o desejo de vingança no coração. Fez várias ameaças até que surgiu essa oportunidade. Ele resolveu agir na calada da noite, sabia aonde a mãe deixava as chaves da casa escondida e entrou ainda no início da madrugada com essa barra de ferro, causando uma verdadeira barbárie nessa residência. Ele não só tirou a vida do padrasto, como também bateu na mãe. A mãe ficou bastante machucada, foi alvo da violência por parte do próprio filho, e os detalhes que a gente vai ouvir tanto da filha da vítima, que não quis se identificar, que está com bastante medo, quanto também da tia desse rapaz, da tia do Ricardo, são impressionantes. O pessoal de casa com certeza vai ficar assim impactado com aquilo que a gente acabou conhecendo e ouvindo dessas pessoas que estão envolvidas no centro dessa morte que acabou sendo provocada de forma tão bárbara, Orlando. Pois é, Anderson, quando eu fiquei sabendo assim que essa notícia chegou pra gente, você que já foi nas primeiras horas do dia atrás dessas informações para trazer pra gente uma reportagem, eu fiquei assustadíssimo. Afinal de contas, né? Não é o filho que deve decidir qual o futuro, o que a mãe deve seguir, o que a mãe não deve seguir. Essa é a minha opinião, né? Cada um tem o livre arbítrio para fazer exatamente o que bem entender. O que nós vamos mostrar é realmente inacreditável. Eu confesso para você, meu amigo, que eu fiquei aterrorizado de todas as formas, quando vi este caso que aconteceu hoje aqui em Campinas. A partir de agora, deixa o Anderson aqui comigo, que o Anderson volta daqui a pouco. A reportagem completa no ar. Rodou. Um homem sem limites, dono de um ciúmes possessivo, e que não aceitava o relacionamento da mãe com o melhor amigo. Eles eram amigos, até a data dos fatos eles eram amigos, eles conversavam e o Ricardo, na covardia, sendo amigo, fez tudo isso daí. Sim, foi através do Ricardo. O Ricardo, meu pai na época que ele se separou, o Ricardo falou: Cezão, minha mãe tem uma casa para alugar, vai para lá, aluga a casa dela. Foi o que meu pai fez, foi lá, alugou a casa dela, acho que acabaram se aproximando e ele não aceitou isso. Covarde. Eu acho que o ódio maior dele era esse. Ele não aceitava outra pessoa dentro da casa do pai dele. Nas redes sociais, Ricardo esbanjava simpatia. Sempre sorrindo, gostava de ostentar bebidas. Mas o criminoso escondia a verdadeira face. Um homem amargurado que alimentava o desejo de vingança, desejo esse que colocou em prática. O Ricardo, ele pegou alguma barra de ferro, algum ferro, que eu até agora não sei o que é, e ele golpeou o rosto do meu pai todinho. Eu acho que até ele ter certeza mesmo que ele tinha concretizado o que ele queria. A namorada dele ainda tentou tirar o Ricardo de cima do meu pai, mas ele, drogado, muito agressivo, muito violento, e ainda bateu na mãe dele. Pelo que eu ouvi falar, até deu soco na boca dela, quebrou todos os dentes da mãe dele, entendeu? E saiu louco. Um adolescente de apenas 13 anos, filho da vítima, assiste a tudo de perto. Ele pegou meu pai dormindo,
Pegou meu pai desprevenido, porque ele sabia que se ele pegasse meu pai acordado, ele não aguentaria meu pai. Então ele esperou o momento mais frágil do meu pai, dormindo com o filho dele dentro de casa, e fez toda essa barbaridade. Pegou o ponto mais fraco do meu pai. Depois desse ataque todo, o meu irmão, que tem 13 anos, que vivenciou tudo isso, que teve que correr, que teve que se esconder, voltou para socorrer o pai dele. Teve que lidar com toda aquela situação, teve que ter uma maturidade num corpinho de criança de 13 anos. Puxou meu pai, socorreu meu pai, levou meu pai para o hospital, entendeu? Abriu ficha no hospital para o meu pai, ele com a atual namorada. Nossa equipe de reportagem vai até a casa que se transformou em um cenário de crime, mas não somos bem recebidos. O rapaz perdeu a vida aqui. Eu sei que perdeu, já foi enterrado e o que matou tá fugindo. Tá? Vocês não têm interesse que a gente fale o que aconteceu aqui? Eu tenho um negócio aqui, vai atrapalhar meu negócio. O crime aconteceu ainda na calada da noite. Ricardo já havia proferido diversas ameaças contra Carlos, o padrasto. Os familiares também haviam recebido a informação de que Ricardo havia planejado algo contra. Ele não aceitava que a mãe seguisse em frente e tivesse começado um relacionamento com um homem que até então era um dos seus melhores amigos. Na calada da noite, meses após proferir várias ameaças contra a vítima, ele então decide colocar o plano criminoso em prática. Ele faz exatamente esse trajeto, dirigindo um carro. Estamos na região do bairro Barão Geraldo, distrito de Barão Geraldo, bairro Vila Holândia, onde a família do autor do crime tem várias propriedades rurais. Ele vai então em direção até a casa da mãe, que é uma das últimas ali da estrada de terra, e vai até um local específico. Ele tinha acesso à informação onde a mãe deixava a chave da casa armazenada do lado de fora. Em posse dessa chave, ele abre a porta e vai em direção ao quarto onde a mãe descansava com o padrasto. Carlos havia chegado em casa bastante cansado, então estava deitado em um sono profundo. Ricardo, então, segurando uma barra de ferro que ele havia tomado como uma arma, vai em direção ao padrasto, sem dizer nada, e desfere vários golpes, principalmente na região da cabeça da vítima, que antes mesmo de acordar já ficou completamente fora de si. Muitos gritos, os familiares pedem por ajuda. A mãe de Ricardo tenta separar, também acaba sendo brutalmente agredida. Ricardo completamente fora de si, agindo de forma extremamente violenta e também em posse dessa barra de ferro. Após provocar todos esses ferimentos e deixar o padrasto desfalecido, que nem sequer teve tempo de reação, Ricardo então vai embora. Mas antes, agride a mãe novamente e passa pela casa. Ele havia percebido a presença de uma criança de apenas 13 anos de idade, filho de Carlos, que acabou presenciando a toda a movimentação e, com os gritos da madrasta, pulou a janela e foi atrás de socorro. Porém, Ricardo havia percebido essa movimentação. Após cometer o crime, ele sai para fora da casa e procura por essa criança, um adolescente que presenciou o assassinato do próprio pai. Ele acaba não encontrando, dá mais algumas voltas com o carro, perguntando aonde você vai, aonde você está, quando então deixa o local e foge como se nada tivesse acontecido. A tia de Ricardo garante: as ameaças eram constantes e o pior já era esperado. Ele estava revoltado porque ele amava muito o pai dele. A vida dele era o pai dele. Ele já havia ameaçado de morte o Ricardo? Não, morte não. Ameaçou de bater. Falou, vou pegar e vou bater nesse cara. Eu já avisei ele um monte de vezes. Eu não quero ele dentro da casa do meu pai. Ela foi avisada. Eu não quero homem dentro de casa do pai. Dentro da casa do pai. Ela foi avisada, ele foi avisado várias vezes. Eu vou dar uma surra em você, vou dar uma surra, que eu vou fazer você parar no hospital. Ele falou pra mim, tia, eu vou dar uma surra nele, eu vou fazer ele parar no hospital. Ele falou, avisou, vai embora daqui, cara, eu não quero ser dentro da casa do meu pai. Você alugou a casa, aí você fica lá onde alugou, ou então some daqui. Só que ele não escutou, nem a mãe. E ainda ficava postando no Instagram, você abria o Instagram, tava a cara dos dois lá todo dia. Foi mexendo com ele. Ele usa droga, ele é nervoso. A mãe conhece ele. E ele não tinha intenção de matar. Ele tinha intenção de mandar pro hospital. Só que ele ficou cego de raiva. Vai se apresentar, mas ele não falou onde tá. Ele vai se apresentar. Porque ele falou que ele vai fazer isso porque pela honra do pai dele.
Ricardo segue foragido. Ele é apontado pela polícia como o principal suspeito de ser autor do assassinato do próprio padrasto. Já a família de Carlos tem medo que o criminoso volte para tirar mais vidas. Feliz, trabalhador, muito preocupado com o filho dele, muito preocupado com a educação do filho dele, sempre preocupado muito com a família, em tentar ajudar todo mundo que ele queria. Meu pai era uma pessoa do bem, ele não merecia esse fim que ele teve. Não merecia. Eu espero que a justiça encontre ele, que a justiça seja feita. E eu espero que ele pague por isso, porque o que ele fez não se faz com ninguém.